Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. Hoje, a prestação social única é um retrocesso na inserção social. Tem como objetivo consolidar 13 prestações do regime não contributivo. Para os titulares que estejam em idade ativa e não estejam a trabalhar, eles assumem atividades de trabalho, aceitar e realizar trabalho, aceitar emprego conveniente e demonstrar que procurou trabalho pelos próprios meios. Fundir vários apoios, como o rendimento social de inserção ou o complemento solidário para idosos, numa única resposta do Estado. À primeira vista, a prestação social única surge como uma promessa de simplificação e clareza burocrática. Num país que adora papéis, é de louvar. No entanto, por detrás da intenção de tornar o sistema da segurança social mais eficiente, levantam-se muitas dúvidas e algumas questões críticas. Estará o Estado a ignorar as especificidades de quem mais precisa ao tratar todas as carências da mesma forma? Mais do que uma mudança administrativa, o novo modelo traz de volta o debate sobre a obrigatoriedade da prestação de trabalho social por parte dos beneficiários de pensões não contributivas. No fundo, trabalhar para receber, mas pouco, porque são prestações sociais, tirando o lugar a quem trabalha e precisa de trabalhar para receber. Para a minha convidada de hoje, esta medida representa um retrocesso significativo na concepção da inserção social, ao associar o apoio a um trabalho não remunerado que penaliza quem já se encontra em situação de vulnerabilidade. Para já, ainda não sabemos o valor desta nova prestação social. Mas num país onde o fenómeno dos trabalhadores pobres é uma realidade cada vez mais expressiva, será que o foco na fraude está a desviar o olhar do que realmente importa? O facto destas prestações, como por exemplo o RSI, conseguirem apenas diminuir a severidade da pobreza sem nunca conseguir retirar as pessoas da situação de pobreza? Comigo neste P24 está a bastonária da Ordem dos Assistentes Sociais, Fernanda Rodrigues. Olá, como está, Ruben? P24, o seu dia começa aqui e começa já depois disto. Fernanda, a prestação social única propõe aglutinar vários apoios num só, como o RSI ou o complemento solidário para idosos. Na sua perspectiva, esta fusão corre o risco de descaracterizar as especificidades de cada uma destas respostas sociais? Ou nem por isso? Ora bem, eu julgo que a primeira coisa que nós temos que provavelmente dar conta e até achar que pode ser uma boa medida é, digamos, a junção de um conjunto de coisas para torná-las mais simples, mais claras. A questão é que, pelo menos no documento que foi distribuído, não se percebe como é que, ao homogeneizar, ao mesmo tempo se respeita a especificidade de cada uma das carências, de cada uma dos perfis, inclusivamente de cidadãos que pretende abranger. Portanto, digamos que é uma boa ideia, cuja concretização está muito adiada, no sentido de que se percebe mal como é que isto vai ser concretizado. E como é que avalia a necessidade dos beneficiários em idade ativa cumprirem com trabalho social de forma obrigatória? Muito francamente, eu acho que isto é um retrocesso relativamente à ponderação do que pode ser a inserção social de uma pessoa, que é muito para além do trabalho. E, de facto, associar o trabalho a alguma coisa que não é remunerado é, em si próprio, uma crítica, uma penalização dos trabalhadores que todos os dias trabalham e têm que ser remunerados e depois veem algumas das suas funções poderem ser exercidas por outros a quem se dá um benefício que não tem nada a ver com o salário, é um benefício mínimo, digamos, não é? E, portanto, eu acho que este é um retrocesso significativo na concepção de inserção social que fomos construindo. Com certeza. Mas, Fernanda, o Governo apresentou esta prestação como uma forma de acabar com as fraudes na obtenção de prestações sociais. Pergunto-lhe se é muito comum a existência de fraudes. Eu julgo que se esta prestação tivesse olhado
com cuidado para a avaliação do que tem sido, por exemplo, algumas das prestações que quer englobar, de facto não retiraria essa conclusão. As fraudes são muito menos significantes do que, por exemplo, as não oportunidades de inserção que as pessoas têm, por exemplo, nos serviços públicos básicos. Isso sim isso é que é uma penalização clara para as pessoas. Agora, aqui, como provavelmente em toda a lógica fiscal, há pessoas que conseguem escapar-se àquilo que está determinado, mas não é nem por sombras, do meu ponto de vista, alguma coisa que mereça esta atenção. Dar uma atenção como esta à questão da fraude significa uma desvalorização enorme relativamente à condição das pessoas enquanto beneficiários e enquanto gente com direitos, não é? Mas como é que se consegue desconstruir a percepção que existe na sociedade portuguesa de que há muitos beneficiários de prestações sociais que não as deviam receber? Eu acho que uma maneira de desconstruir é de facto, ou seria de facto, dar pública nota do que são as condições em que as pessoas vivem. E por outro lado também, por que não, dizer sim, houve desvios, houve fraudes que se relacionaram com isto, ou com este aspecto ou com outro. Mas, efetivamente, construir uma prestação muito com a ideia de que a fraude é maior do que o benefício, acho que de facto nos leva a um viés significativo relativamente a esta prestação. E de facto o documento é muito incisivo relativamente a essa questão. Não sei se vai ser alterado, tenho esperança que pudesse ser alterado, não é? Mas se não for, efetivamente ele salda-se num não benefício e num retrocesso relativamente ao entendimento que devemos fazer sobre o que são mínimos básicos para a população em situação de pobreza. Quais é que são as principais necessidades desta área social neste momento? O que é que o governo devia estar a fazer e não está a fazer, na sua opinião, Fernanda? Eu, não lhe posso dizer isso com toda a garantia, mas eu diria que, eh, a ideia do acompanhamento das famílias, a ideia do trabalho comunitário, nem sempre é uma ideia que está devidamente traduzida nos recursos de que se dispõe. Mesmo a própria circunstância de algumas destas prestações estarem associadas a instituições de solidariedade social, elas próprias com problema da sua própria sustentabilidade, também não é não é um grande pilar para esta situação. Agora, bom, é como tudo que quando se quer construir, digamos, a ideia de cidadania, a ideia de direitos, temos de começar pelo princípio, não é? Que é exatamente esclarecer as pessoas quais são as razões que levam de uma maneira geral, os cidadãos e cidadãs a estarem nesta condição, não é? E eu acho que começar pelas próprias escolas, pelas universidades, foi por aí que se começou com as questões ambientais e parece que se teve bom sucesso. Eu acho que com as questões da pobreza vai ter que se fazer o mesmo, porque de facto há muito desconhecimento sobre o que é a situação de pobreza, sobre quais são as condições que as pessoas têm efetivamente por si sós poderem ultrapassar essas situações, o que não é verosímil de maneira nenhuma. As pessoas sempre dependem de um conjunto de bens e serviços que são bens e serviços societais, são proporcionados pela sociedade a todos nós. Só que uns beneficiam deles, outros não, não é? Uhum. E as prestações sociais são eficazes no combate à pobreza ou a resposta social do Estado é escassa face às necessidades? Sim, Ruben, é claramente insuficiente. Há nestas prestações sociais digamos, uma lógica de que elas não podem nem devem ser um desincentivo ao trabalho. E a propósito disso, o que se tem feito é, de facto, baixar o patamar em que são, digamos, organizadas estas medidas. Nós temos um exemplo muito claro, temos o exemplo do RSI. O RSI nunca conseguiu tirar ninguém da situação de pobreza. O que faz é diminuir a severidade da pobreza.
mas não retira as pessoas da pobreza, porque para retirar as pessoas da pobreza teria de ser muito mais significativo, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista dos meios de inserção dessas pessoas. De que é que eu falo? Falo da habitação, falo da própria escola, falo da saúde, falo de todo esse conjunto de bens. No fundo, basta olhar para as nossas vidas. De que é que dependem as nossas vidas? Dependem disso. A vida destas pessoas é como a nossa, depende também deste conjunto de condições, não é? E nem sempre elas estão garantidas e, portanto, esta ideia que é uma ideia conhecida, está traduzida em muitos estudos, o próprio RSI nunca tirou ninguém da situação de pobreza. O que faz é diminuir a severidade da pobreza. Isto é, quem era pobre continua pobre, mas está um bocadinho menos pobre. E, portanto, obviamente que têm todo o interesse em continuar a procurar trabalho e em continuar a procurar uma maneira de sair dessa sua situação, não é? Claro, Portanto, claro. aqui está a prova de que as prestações sociais não fazem com que as pessoas propriamente tenham grande vontade de deixar de procurar trabalho porque não é isso que as deixa viver confortavelmente, não é, Fernanda? Não, aliás, temos uma outra realidade, que isto agora falando já mais de pobreza e não tanto da prestação social única, que temos uma realidade em Portugal muito expressiva, que é de trabalhadores que são pobres. Isto é, são trabalhadores que, por efeito das políticas laborais que temos, não têm condições para garantir uma vida fora da pobreza. E isto resulta do ponto, claro, dos salários, mas resulta também muito da disponibilidade dos serviços que complementam o bem-estar e a vida dessas pessoas, não é? E, portanto, nós temos um número significativo de pessoas em situação de pobreza que, apesar disso, são trabalhadores. Isto sim, isto é que pode ser um desincentivo ao trabalho, que é perceber que o trabalho, e apesar de todo o esforço que as pessoas fazem, mesmo assim não retira as pessoas da pobreza. Este é um desincentivo. As prestações sociais não, de maneira nenhuma. Fernanda, muito obrigado. Foi um prazer ter falado consigo. Bom Obrigado. trabalho para ti. Toda a gente se sente ligada ao comboio de alguma maneira. Mesmo as pessoas que não o usam de todo, que não têm ligação nenhuma, gostam de ver, acham que aquilo os pode transportar para algum sítio. E para o fecho deste episódio, deixe-me recomendar-lhe o episódio desta semana do podcast sobre carrismo. Também lá estou, é verdade. E falamos nesta semana com a realizadora do documentário, ou melhor, da série documental Passagem de Nível, uma série de 10 episódios sobre a realidade da ferrovia em Portugal. A realizadora é a Sílvia Camarinha. Já está disponível o episódio em público.pt/podcasts e em todas as aplicações de podcast. Espero por si. Da minha parte é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins. Desejo-lhe um bom fim de semana e até segunda. Aquele abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.